Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, hoje terça-feira, finalizando o mês, né, de janeiro, iniciando fevereiro e já aprendendo muito, né? Estamos tendo uma aula aqui com o Dr. Márcio Rubim e você pode aproveitar também para mandar suas perguntas aqui para o Dr. Márcio. Daqui a pouquinho eu já vou abrir alguma live. Gente, já estamos em todas as lives, já estamos no YouTube, já estamos no Empreender com Sucesso, já estamos no Lisete Freire, Rádio Membuí, então você pode nos acompanhar. Eu quero mandar um abraço para a doutora Lourdinha Pinto Trindade, ela que é presidente do Rio Grandense e que hoje ela me disse que não perdia por nada o programa, ela me mandou um recado de tarde. Mas lembrando, gente, que nós estamos aqui para Tinta, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Versa Decorações, Decora Casa e Afeto. E também a Guadalupe e a Redmac, né, que são as empresas do grupo lá da Redmac, junto com a minha querida Ana Paula Potrick. E nós estamos aqui com o Dr. Márcio Rubim hoje, que está aí trazendo para a gente novos conhecimentos, novas informações que às vezes a gente não conhece, não sabe, ou até o empresário que está nos acompanhando, né, sabe que tem... Eu conheço, por exemplo, um empresário que eu vou indicar, porque eu sei que ele sente muitas dores e ele, há muitos anos, ele faz fisioterapia 2 vezes por semana e está sempre, há anos já. Então, eu acho que é importante, até vou mandar essa live para ele acompanhar, ele está de férias, né? Mas vou passar essa live para ele acompanhar. E você, se você tem algum caso de alguma pessoa que você conhece, filho, sobrinho, tio, afilhado, enfim, o funcionário, ou você mesmo, né, empresário, tem que buscar uma ajuda para você ter uma qualidade de vida. E hoje a gente está aprendendo sobre isso, sobre como ter qualidade de vida, porque ninguém gosta de sentir dor. A pior coisa que tem é sentir dor, né? Então, que bom. E você que tem seus filhos que jogam futebol, né? A gurizada aí que joga futebol, tem muitos jovens aí que apresentam problemas aí nessa fase do futebol, a gente sabe isso, né? Dr. Márcio, a gente já teve uma trajetória lá no Rio Grandense, né, e que o Dr. Márcio sempre fez lá um trabalho pioneiro, inovador aí, com muitas técnicas e com muitas dessas que ele está falando aqui hoje, né. Por isso é importante você também ficar ligado e, se sabe de alguém que tem esse tipo de problema, procurar a clínica, procurar fazer uma avaliação e decidir pela sua melhor forma, né, junto com o doutor, lhe indicar uma forma que você pode tratar e ficar sem dor. Mas a gente falou aí de várias técnicas e eu queria perguntar para o Dr. Márcio sobre outras técnicas que tem, porque tem várias técnicas, né, que são utilizadas. Por exemplo, a Prolon, como é que é a terapia? Prolonterapia? Proloterapia. Proloterapia. O que é essa terapia e para que é utilizada? A proloterapia, ela é uma técnica de injeção de qualquer substância. Então, por exemplo, a infiltração é uma técnica de proloterapia, só que não regenerativa. Que a infiltração que todo mundo conhece, um corticoide, ele tira a dor, mas ele é contra a regeneração. Porque o corticoide ele vai contra a reparação. Então você tira a dor, mas não corrige e não cicatriza os tecidos. Alivia a dor. Então, quando a gente vai tratar o paciente, a gente pergunta: você quer aliviar a dor? Você quer tratar só a dor? Ou você quer ir na causa da dor? Porque é diferente, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu posso fazer uma injeção de viscosuplementação no joelho, diminuir a dor, mas qual é a causa da dor? É uma ruptura meniscal? É um desgaste da cartilagem? É um joelho torto? Quer dizer, você tem que corrigir todas as causas que levaram essa alteração na articulação. Então, por isso que é importante, hoje na clínica a gente faz uma avaliação, não só uma avaliação ortopédica, então é um tripé, assim, uma avaliação ortopédica para saber a causa do problema, mas a gente vai atrás também da questão biomecânica,
e da questão nutricional. Então, é nesse livro que foi lançado ano passado, da sociedade, eles falam em preparar o terreno. Mostra a capa do livro pro pessoal, Márcio. Aí, ó, pro pessoal que está acompanhando, né? Esse livro tem à venda, Márcio? Ou é só para o grupo? Sim, pode ser adquirido, sim. Só não tem assim em locais comuns, né? Sim, tem que ser em livrarias. Livraria médica ou na sociedade. Ah, perfeito. Até. Exato. Então, assim, ó, todas essas técnicas, elas vêm nesse sentido, né? De ajudar na reparação dos tecidos, que existia muita dificuldade, né? Então, nós estávamos falando da proloterapia. Isso. A proloterapia, existem substâncias extremamente baratas, no caso, glicose. Então, a gente pode utilizar a glicose hipertônica e são várias diluições. Então, por exemplo, para articulação, a diluição é 20%, para tendão é 12%, e para túnel do carpo ou para lesão nervosa é 0,5%. É bem baixo. E é impressionante como dá o resultado. Às vezes, por exemplo, o túnel do carpo, que não é aquele caso crônico, que já tem anos de lesão, com atrofia muscular, que já degenerou o nervo, bem, aí é cirúrgico. Agora, se tu tem um caso assim, com 6 meses de dor, e você faz uma hidrodissecção, que é você fazer uma injeção guiado com ultrassom em volta do nervo só. Você coloca a substância diluída em volta do nervo. Então ele faz uma liberação hídrica das aderências que tem o nervo e causa uma estimulação desse nervo. Então, além de melhorar a questão de alguma fibrose que possa ter em volta do nervo, que você disseca, né? Você faz uma dissecção. Quando você faz cirurgia, você libera com a tesoura. Mas quando você usa esse soro, né, o soro junto com a glicose, você faz uma dissecção e você libera essas aderências e causa essa reação química para o nervo cicatrizar. E às vezes resolve. Então, em alguns casos lá no USP, que a gente montou um ambulatório de terapia regenerativa esse ano. Olha que bacana. Então, assim, a gente está tentando organizar que venha casos que tenha a ver com terapia regenerativa. Só que isso é bem difícil. Então, eu abri o ambulatório e aí, imediatamente, começou a vir casos crônicos, que eram cirúrgicos, ou tumores. Então, quer dizer, o pessoal envia na regulação coisas que não têm a ver com terapia regenerativa e condições. Tem casos que são cirúrgicos, não tem como fazer um tratamento só com técnica não invasiva, né? Então, assim, mas para casos que são iniciais, tem uma resposta bem interessante com várias substâncias. Então, a proloterapia pode ser com glicose, pode ser com arnica, que ela também tem uma ação de diminuição de dor e de edema. É bem interessante, tem vários trabalhos. Esse produto, ele é conhecido há 50 anos na Alemanha. Então, Nossa. assim, na Áustria, 40 anos que se trabalha. A gente não tinha tanto conhecimento aqui no Brasil. Então, tem várias técnicas que se usam no mundo inteiro, que às vezes chegam aqui pra gente depois de um tempo. Então, a gente ficou muito interessado e como lá no Hospital Universitário a gente tem muita dificuldade em fazer cirurgia, a gente montou esse ambulatório para tentar fazer os tratamentos que levam à cura do paciente sem necessidade de cirurgia. E aí E é um procedimento assim, guiado com ultrassom, anestesia local, agulha. Isso é interessante, Zé, porque em 2006, nesse congresso da Polônia, que meus professores foram, eles disseram que tinha um médico lá, alemão, que disse assim: haverá o tempo que o cirurgião vai trocar a lâmina de bisturi por uma agulha. E esse tempo chegou. Então, se você tem uma lesão inicial, com pouco tempo de evolução, que não é uma lesão completa, que não é uma lesão que tenha uma instabilidade, e você consegue, naquela região onde está lesado, você consegue a cicatrização, através, guiado com ultrassom, e colocar uma agulha naquela lesão, você consegue a cura. Então, uma coisa que veio, isso que me motivou a trabalhar com isso, porque o que acontece? Quando tu trabalha
com ortopedia, você tem as coisas que você consegue resolver e curar, e tu fica muito gratificado por isso, mas tem os casos que tu não tem solução. Isso dá uma tristeza muito grande, porque tu não, chegou ao teu limite, tu não consegue oferecer nada de diferente ao paciente. Isso me angustiava. E aí veio essa possibilidade e abriu um leque. Não terminou com os problemas, obviamente. Sim, sim. Mas abriu um leque maior. Eu tenho muito mais coisas a oferecer ao meu paciente. Tanto é que a maior dificuldade hoje no meu consultório é tempo. Eu tenho muita coisa para falar para o paciente, eu tenho várias coisas para oferecer para ele. E às vezes uma consulta o tempo é menor. Então a gente contratou um colega fisioterapeuta que trabalha comigo e ele vai ajudar o paciente a olhar a literatura, olhar o site onde a gente tem os tratamentos, que a gente tem umas aulas que a gente colocou ali, e aí ele consegue pelo menos entender o que está acontecendo e buscar as alternativas, porque antigamente era mais fácil, né, Lisete? Chegava assim, eu quero uma água. Lá em Júlia Castilho era água da torneira. É isso aí. Agora, tu quer com limão, com laranja, sem gelo, com gelo, do poço. Saborizada, não saborizada, então até a água ficou complicada. Então, no consultório também, então a gente tem várias opções de tratamento para o paciente e aí a gente tem que esclarecer, não tem? Então, parte do esclarecimento e dele entender onde é que ele tem que atuar. E se tu não age na causa, aí fica muito, eu acho, uma medicina pobre, uma medicina ruim. Superficial, na verdade. Não, tu trata a dor, o paciente daqui a um ano volta para o mesmo problema, ou pior, porque não resolveu o problema. Isso é uma coisa que angustia muito a gente. Assim, ó, a gente sabe tratar, sabe a causa. Por exemplo, uma ruptura meniscal. Você tem que costurar o menisco. Tem que estruturar o menisco. Às vezes, até utilizando essa terapia. E um caso muito interessante, tem um exemplo do meu irmão. Ele consultou comigo, ele é agricultor, ele é veterinário e trabalha na agricultura também. E ele tinha uma lesão meniscal que era uma lesão parcial, perfeita para tratamento com terapia celular, porque não é uma ruptura total, doía, ele é difícil cicatrização, o menisco ele tem uma vascularização ruim e suporta muita carga, então não ajuda na cicatrização. E eu digo, tá, esse era o momento de fazer, faz com anestesia local, você vai ali, injeta, né, no próprio menisco, injeta as células que vão ajudar a reparação. E ele não quis, eu tenho que plantar, eu tenho que fazer o colher, então tinha os afazeres dele, e ele não quis fazer. Aí passou o tempo, o que aconteceu? Evoluiu a ruptura meniscal para total. E ainda ganhou uma lesão de cartilagem. Daí... Então ele fez a cirurgia, o tempo de recuperação teve que parar, uma recuperação maior, eu costurei o menisco, a gente teve que fazer o tratamento da cartilagem, vai ficar bom, mas aquela lesão de cartilagem, por melhor que tenha sido feita, e a gente fez tanto a cirurgia quanto a aplicação das plaquetas para ajudar na melhor qualidade da cartilagem, mas daqui a 20 anos ele vai ter lesão de novo naquela cartilagem, entendeu? Então assim, não é um milagre, o melhor sempre é a prevenção, ou tu fazer num estágio que está pequeno, as lesões são menores, né? Então é interessante isso. E perfeito, né? Porque ele, na verdade, não quis parar, e isso é o grande problema que nós temos hoje. Nós todos, eu digo isso, mas eu estou aos poucos aprendendo a não ser assim, porque se vai ao médico quando se está muito mal, a gente tem que ir antes ao médico para saber como é que a gente vai se cuidar para não desenvolver determinada doença, né? E a partir do momento que a pessoa descobre, se ele tivesse feito o tratamento, ia ser muito mais curto, muito mais rápido, menos custo, uma série de coisas que tu pode colocar na balança, né? Mas isso é inerente do ser humano, a gente gosta de prorrogar o problema. Eu tenho um problema, eu vou enfrentar ele e vou resolver ele na raiz. Não, vamos esperar, quem sabe melhora. É normal isso. E vou dar um exemplo, eu fiz uma lesão de ligamento, e aí eu não tinha dor nenhuma, não estava parado, não estava jogando futebol mais e tal, e estava esperando o momento certo da minha cirurgia.
quando é que eu vou parar? Então, vou dar férias coletivas lá em dezembro, e aí vou fazer a cirurgia nas férias. Isso que eu tinha programado. E eu mesmo eu comecei a monitorar, porque eu sabia que poderia ter uma lesão de menisco pelo fato do meu joelho não ter um ligamento. Então fica mais frouxo e leva, mesmo no dia a dia, eu só ia para trabalhar, voltava, enfim. E eu ia monitorando, fazia ressonância com 3 meses, com 6 meses, com 10 meses. Então com 6 meses já tinha sinal de que o menisco ia romper. Aí eu digo, mas será que eu consigo esperar até o dezembro? E eu esperando, eu fiz em outubro a ressonância. Já tinha um sinal de lesão meniscal, mas uma lesão que não era muito grande. Tu vê, de outubro para dezembro que eu fiz a cirurgia, o meu menisco era horrível. Então assim, eu me arrependi de não ter feito em outubro, porque ali eu ia ter um menisco completamente reparado e ele inteiro, completamente inteiro. Eles fizeram a sutura meniscal, mas um menisco ruim, muito ruim. A gente usou plaqueta também, fiz suplementação, fiz laser, enfim, tudo que eu tinha de melhor para poder ajudar a cicatrização. Estou bem, mas isso é um exemplo. Porque o que acontece? A questão mecânica, ela não consegue melhorar com o tempo. Nós estamos falando de questão mecânica. Então, ruptura meniscal, ruptura de ligamento. Não tem como com o tempo isso cicatrizar. Então, assim, lesão de cartilagem só vai aumentar o buraco. Você tem uma lesão de cartilagem, é como se fosse uma lesão no asfalto. Você tem aquele buraco ali, tá? Se tu esperar, só vai aumentar. Não tem como diminuir o buraco do asfalto só pelo fato de tu estar esperando. Quando você faz um pneu, fura um pneu, você tem que parar o carro imediatamente para poder trocar, senão o pneu vai destruir. Isso acontece com o menisco. Então rompe o menisco, fica jogando, fica andando. Aí quando vê, você não consegue mais costurar aquele menisco, porque o menisco ele é inviável. Está deformado, está todo fibrilado. Então ele não é mais possível a costura, nem a sutura meniscal. Então, consequentemente, fica com a dificuldade. E nós, no Brasil, nós não temos as membranas que substituem o menisco, que é uma coisa muito interessante que tem no exterior. Então, digamos que quando tu tira um pedaço do menisco, que o paciente teve que tirar pela necessidade, e aí ele começa a ter dor. Aí uma das alternativas é você colocar um substituto daquele menisco naquele lugar. E nos Estados Unidos tem uma membrana de colágeno que é como se fosse um menisco que você costura no próprio menisco. É bem interessante isso aí. E tem os transplantes de menisco. Transplantes são cirurgias gigantescas que você coloca um menisco de cadáver no local daquele menisco que saiu. Então, são cirurgias maiores. Isso já tem, nossa. Tem, mas é bem difícil de ter logística, porque tem que ter um compatível, tem que decidir o que... Tem aquele menisco daquele cadáver, digamos assim, você tem que ter um determinado tempo para fazer a cirurgia, você tem que parar quase o teu consultório para fazer aquela cirurgia. Tem que vir de avião, então é toda uma logística bem complicada que tem. Então o melhor realmente é tu prevenir. Tem uma lesão menor e tu realmente fazer as coisas que são menores. Né? Sabe que eu admiro meu filho, o Matheus, ele que é doutor na universidade em Lages, já mora lá há muitos anos. E ele faz um tratamento com uma médica, uma médica que eu não sei exatamente, eu acho que é esportiva, a especialidade é trabalhar mais essa questão, mas ela ele fez todos os exames, até o acompanhamento, e agora academia, ele tinha pressão alta, hoje ele já não está mais com pressão alta, mas ele vai todos os meses e vai a rigor, sabe, e tratando todo o corpo, na verdade, e isso que seria o correto da gente fazer, né? Quando você fala em medicina regenerativa, você está falando de saúde. E aí, assim, vamos falar assim, não precisa tu ter uma tecnologia absurda, ou tu precisa fazer um tratamento de última geração. Vamos falar de terapia regenerativa, qual é o melhor, sabe qual é o melhor
tratamento que existe e que é barato e que é bom para um monte de coisa? Não. Exercício físico. Exatamente. Então, se você melhora a oxigenação e você melhora a vascularização do teu membro, do membro inferior, do braço, do joelho, do quadril, você estrutura mais, você está levando um monte de mediadores químicos gratuitos. Você produz serotonina, você produz endorfina, que é o analgésico, é a endorfina natural. Serotonina é o hormônio do bem-estar. Você produz miosina, você produz uma série de coisas que vão melhorar a condição articular, vão melhorar a questão de saúde, do joelho, do teu corpo, da tua vida. Então, assim, sempre que a gente faz um tratamento, por isso que a gente engloba essa parte biomecânica, do que o fisioterapeuta entra, e a parte nutricional. Porque aí você está agindo, você está cercando o problema em todas as três possibilidades de tu não ter saúde, a gente está cercando. E aí tu consegue dar uma mudança de hábito do paciente. Por exemplo, chega um paciente muito obeso. Sim. Né? Então, assim, o paciente obeso, o que obeso ele é? Ele é um inflamado crônico. Entendeu? Então, assim, a gordura que é inimigo, não é o peso. Tem gente pesada, grande, mas essa é a estrutura dele. Tem uma boa musculatura, ok, isso não é o problema. O problema por isso que a gente não leva tanto a sério mais a balança, a gente leva mais o índice de massa corpórea e a aplicatura. Então tu tem que diminuir gordura. No momento que tu diminui a inflamação crônica que a gordura causa, você já está deixando de ter que usar um monte de medicamento. Sim. Porque a gente usa o quê para dor? Anti-inflamatório. Uhum. E aí começa o problema de rim, começa o estômago e um monte de coisa. Então, tu tem que ir nas causas. Por isso que a gente chega assim, vamos fazer o tratamento, mas tu quer que eu só tire a tua dor e tu vai para casa, ou tu quer mudar a tua vida e mexer naquelas causas que levaram a isso? Sabe que o Matheus, ele mudou tudo, e daí ele começou com academia, foi para uma nutricionista, ela foi indicando, né? Hoje ele tá assim, eu digo, meu Deus, a mudança é muito grande. E ele me cobra muito também, me cobra que é incrível. Isso a gente só faz quando tem um problema, né? Então, a gente, por exemplo, eu tô com 51 anos e eu tive que ter esse problema do joelho para poder modificar também a minha vida. Então, achar mais horários para fazer musculação, para praticar uma atividade física, alimentação. A nossa nutricionista fez todo um balanceamento para a gente poder não só se alimentar bem, mas ganhar massa muscular, que também isso é difícil. Sim, sim. Eu digo para os agricultores, que é muito fácil de entender o que eu estou falando, é o seguinte: não adianta você aplicar um veneno para matar uma lagarta se você usar a dose errada. Ou se você aplicar um herbicida para controlar uma erva daninha na dose errada. O que aconteceu? Você gastou dinheiro, você gastou tempo e não resolveu nada. Ou faz de conta que resolveu. Isso acontece na medicina também. Então, ou você faz bem feito as coisas, ou você está perdendo tempo e dinheiro. Então, assim, tem que programar direito, tem uma dosagem certa. Por exemplo, se você quer ganhar massa muscular, adianta fazer musculação uma vez por semana? Não tem como, não. Você não vai ganhar massa muscular, você vai se manter. É bom para ti, é saúde, você se mantém movimentando, alongando, preparando, mas ganhar, aí é outro departamento. O ganho precisa de uma frequência. E isso também nas terapias regenerativas precisa de uma frequência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Chega um paciente com artrose de joelho ou de quadril. Eu quero aliviar a dor. Ok. Se a lesão é uma artrose inicial, que não tem tanta deformidade e tem um pouco de cartilagem ainda, porque a cartilagem tem várias camadas, né? Então, se ela não chegou no osso ainda, você tem condições de fazer uma injeção e tirar a dor do paciente. Então, tá ok, dura 1 ano, meio ano, 2 anos, depende. Daí depende se ele consegue fazer todo um treinamento muscular, emagrecer, etc. Agora, se ele quer regenerar, aí a frequência das aplicações tem que ser maior. Porque você tem que estimular aquele tecido a produzir tecido. Então, é o mesmo exemplo que eu dou para o paciente da musculação.
Você quer ganhar massa muscular, você tem que fazer no mínimo 3 vezes por semana. Aí você ganha. E o importante, o que o senhor falou, eu também tenho essa questão, que depois que tu começa a ver os resultados, que tu começa a emagrecer, que tu começa a ver, daí tu começa a pensar assim, nossa, por que eu não comecei a fazer antes? Por que eu não me cuidei antes, né? Então, eu acho que isso tudo é importante. E que bom que tem médicos como tu, Márcio, que trabalham dessa forma, porque isso ajuda. Na verdade, acho que toda a medicina ela deveria ser mais voltada para prevenção do que para resolver lá o problema final. Por isso que a gente tem tantos óbitos muitas vezes. Às vezes eu converso com o meu médico cardiologista, de pessoas elas não vão ao médico, e aí o que acontece? Dá um infarto e... Mas, Lisete, é interessante isso, sabe que eu estou há 26 anos formado e me surpreende, assim, eu não consegui ainda explicar por que as pessoas inteligentes, elas sabem do que elas precisam fazer para ter uma vida saudável, elas têm conhecimento, elas têm condição financeira e elas não fazem. Incrível. Então, assim, eu não consigo te responder isso. Eu mesmo tinha dificuldade em dizer, poxa, mas eu falo todo dia isso para os meus pacientes e eu não conseguia fazer 3 vezes por semana a musculação. Então, assim, parei. Com que cara eu vou olhar para o meu paciente e dizer, tem que fazer e eu não faço? Então, eu me convenci de que eu tenho que dar o exemplo também. E isso é bom para mim, quer dizer, eu estou fazendo para a minha saúde. E é sempre melhor a prevenção. Então, assim, a gente está nesse estudo, né, empolgado com essas possibilidades, porque realmente é onde a gente consegue atuar melhor e agir sem necessidade de cirurgias. Quanto menos cirurgias nós pudéssemos fazer, tratando a biologia, recuperando o tecido que é do paciente, não substituindo, não trocando. Eu faço prótese, estava numa cirurgia agora de prótese, entendeu? Mas isso é o fim da linha, já não tinha mais articulação, não tinha dor, não tem mais o que fazer, aí a prótese, mas isso deveria ser, a gente buscar sempre tratar e reparar e cicatrizar antes, quando começam as lesões. No início, é tudo mais fácil no início. Perfeito. 8h10. Teria mais temas, mas nós vamos trazer o Dr. Márcio novamente aqui para ele conversar conosco, né, e compartilhar esses conhecimentos. Gente, vou passar para vocês as redes sociais aqui do Dr. Márcio, o Instagram Dr. Márcio Rubim, bem fácil, Dr. Márcio Rubim, Rubim com N no final. O site é www.marciorubim.com.br. Não tem como errar, é super fácil. Respondeu umas perguntas que entrou por último, hein? Não vi aqui perguntas. Paduim, mais uma da Patela. Vamos ver então. E a Margarete Barbosa. Vê se tu tem aí na... Método médico que explica bem assim. Qual é a live que está? Tá na segunda, está na Rádio Membrite. A favor de ver então. Gente, então vamos responder as perguntas rapidinho aqui de ouvintes aí que estão mandando perguntas. E aproveitar que o Dr. Márcio está aqui, vamos responder para vocês que estão nos acompanhando. E lembrando que quanto mais você compartilhar essa live, mais Patela conteúdo. recidavante. Poderia falar sobre patela recidavante? Ok. Vamos ver onde é que está aqui. Primeira, Graciela. Graciela Rodrigues, poderia falar sobre patela Não enxergo direito porque eu estou sem óculos aqui. Deveria estar com óculos. Onde é que está? Aqui. Patela recidivante. Recidivante. Tá. Então, esse caso aí... Causas e quais são os métodos adequados? Isso, na verdade, isso aí é uma luxação recidivante de patela. Provavelmente seja isso que ela está querendo dizer. É quando a rótula, a patela, ela sai do lugar várias vezes. Então, no momento que o paciente faz uma flexão e uma rotação externa do pé, a patela vai para a lateral e sai do lugar. Aí isso é só cirúrgico. Isso é uma questão de instabilidade por deficiência do ligamento patelo-femoral medial, e você tem que reconstruir esse ligamento. E quando o paciente tem um genoval, que é um joelho para dentro, você tem que trazer
a parte óssea onde o tendão patelar está inserido para a medial, para poder alinhar a patela novamente no trilho dela. Ah, perfeito. Tem uma ouvinte aí que disse que mandou no WhatsApp da rádio, aí temos o WhatsApp da rádio, uma pergunta aí para o Dr. Márcio. A Lande vai verificar aí. Eu uso antialérgico com corticoide diário, está me fazendo bem? Não cite meu nome, obrigado. Alérgico, corticoide e antialérgico diário. Antialérgico com corticoide diário. Isso está me fazendo bem, ela pergunta. O corticoide é um medicamento excelente, poderoso, mas ele tem que ser muito bem conduzido, né? Então tem que ver a causa, por que ela está utilizando, e óbvio que todo medicamento usado a longo prazo prejudica, principalmente o corticoide. Mas agora às vezes é necessário utilizar, então não tem outro jeito, então você utiliza, mas tem que reavaliar. Bom, pessoal, quem deixar mais perguntas aí, tanto na live da rádio quanto na live do Empreender, eu vou encaminhar para o Dr. Márcio para ele responder, aí eu posto para vocês lá as respostas. Você pode continuar mandando perguntas, tanto para as lives, como lá no YouTube, como em todas as nossas plataformas digitais. E lembrando que amanhã a gente já tem também o TikTok com as partes importantes aí para que a gente possa divulgar aí esse programa importantíssimo aí que o Dr. Márcio está nos falando aqui. Margarete Barbosa, não é todo médico que explica bem assim. Antônio Renato Seidlisfen, boa noite, belo programa. Li, falei com você no WhatsApp, espero a resposta. Maria Paduim. Vamos ver se tem aí no WhatsApp da rádio essa pergunta aí, porque no meu WhatsApp aqui não encontrei. Pessoal, tá aqui? Vamos lá. Vamos ver. É a mesma aqui que ela falou essa aqui é a mesma que falou do corticoide, tá? Mas assim, ó, gente, nós vamos liberar o Dr. Márcio, que ele estava fazendo uma cirurgia e nessa hora já deve estar também cansado, e a gente vai trazê-lo novamente aqui para a gente falar mais com vocês, tirar dúvidas. Vocês podem mandar suas perguntas que eu encaminho para o Dr. Márcio, e você também pode pesquisar nas redes sociais dele, que tem muito conteúdo. Vai lá no Instagram, Dr. Márcio Rubim, vai também lá na página dele, www.drmarciorubim.com.br. Não dá para você perder, porque lá você encontra aí todas as informações que você precisa. E, doutor, um último recadinho que o senhor gostaria de deixar aí para os pacientes, para os ouvintes, pacientes, enfim, tem muita gente aí que está nos acompanhando aqui, mandando seus recadinhos. A doutora Lourdinha também postou aqui que ela está lhe elogiando muito aí pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo, porque ela diz que é ímpar. Muito bem. Na verdade, a Lourdinha que tem minha admiração, porque ela fez um trabalho maravilhoso no Rio Grandense, emocionante até. Ela a gente que viu o Rio Grandense como estava antes dela e depois do trabalho que ela fez, fantástico. Já me emocionou muito, porque a gente trabalhou lá e fez várias coisas lá, e ela pôde não só melhorar, como ampliou. Então esse trabalho que é bem interessante. Então parabéns, Lourdinha, pelo teu trabalho, que tu continue sempre lá, de preferência, e que Rio Grandense volte a brilhar o lugar dele. E assim, ó, gente, o que eu deixaria de parabenizar o teu programa, porque a gente vê assim, pelos teus patrocinadores, um time de primeira, a preocupação que tu tens em trazer coisas novas, em ajudar a Santa Maria a empreender, a colocar as situações novas para os empresários. Esse teu trabalho é fantástico, Zé. Eu te conheço já a longa data, sei do teu entusiasmo, e esse teu entusiasmo nunca deve acabar. Então, assim, ó, o que eu deixaria de recado pro pessoal? Quando tem um problema, resolva o problema enquanto ele é pequeno, porque ele pode ficar maior. Então, assim, começa um problema que em um mês não resolveu, tem alguma coisa errada. Um mês, porque a maioria das coisas se resolvem, ou cicatrizam em um mês. Mais de um mês,
tem alguma coisa errada. Então, quando tem um trauma, se tem um trauma, machucou, teve um acidente, tem que resolver nas primeiras 2 semanas, tu tem que saber o diagnóstico correto, porque senão tu fica sequelas. Primeira semana, 2 semanas no máximo. Se é uma dor crônica, uma dor que apareceu sem um trauma, tu até pode esperar 1 mês, mas mais que isso, tu já vai começar a correr risco de ter uma lesão que vai aumentar. Então, é muito mais fácil tu resolver um problema pequeno do que grande. Então, se tem dor e inchaço em alguma articulação, ela está conversando com vocês, está dizendo, tem algum problema. Então, é a maneira que a articulação tem de falar com a gente, é dor e inchaço. Se tem instabilidade, também é outra maneira de dizer que tem problema. Então, esses três sintomas, vocês têm que procurar um recurso para poder identificar qual a causa e tratar corretamente. Perfeito. Olha, gente, eu quero agradecer muito o Dr. Márcio Rubim por ter estado aqui conosco. Dizer para vocês que agora no mês de fevereiro ele vai estar aqui conosco novamente. Nós vamos fazer uma mesa de debates aqui. E vai ser o primeiro, porque todos os anos a rádio comemora o aniversário e nós resolvemos inovar aqui no Empreender com Sucesso. Nós vamos ter várias mesas temáticas, saúde, vamos ter marketing, vamos ter o pessoal da indústria, o pessoal do comércio, né? Muita coisa bacana, e o Dr. Márcio vai estar aqui conosco também, na coordenação de uma das mesas aqui, conversando conosco. Então fique sempre ligadinho, que durante todo o mês de fevereiro a gente tem uma programação especial. Obrigada, Dr. Márcio, e com certeza logo vai estar aqui conosco novamente. E lembrando a vocês, né, que não se esqueçam que eu vou desligar a live, vocês vão continuar compartilhando para que as pessoas possam ter conhecimento desse tratamento e buscar a sua ajuda, né, para você ter uma melhor qualidade de vida. Nós vamos para o intervalo e depois do intervalo vocês seguem compartilhando aí. E amanhã nós já vamos ter aí os vídeos no TikTok, no Quai, em todas as plataformas. Você pode acompanhar lá e a gente vai também estar enviando aí para o Dr. Márcio se tiver mais alguma pergunta de vocês. E depois do intervalo eu vou direto da redação.